Olá, crianças. A atividade de hoje, então, vai ser de língua portuguesa, atividade do livro Trilhas de Aprendizagem, unidade 3, Organizando Diálogos, trilha de conhecimentos, na página 40. Então, abre lá o seu livro e vamos lá. Os diálogos em narrativas. Quando lemos ou escrevemos um texto narrado, os personagens possuem ações muito importantes. Uma delas tem a ver com a forma com que eles conversam entre si, ou seja, o diálogo. Há várias possibilidades de inserir diálogos em contos e outros textos narrados. Veremos algumas delas. Desculpa. Vamos lá. Discurso direto. Representar o diálogo dos personagens tais como eles falam. Para isso, recorre-se a elementos gráficos, como o da nossa cultura escrita, ou seja, o travessão ou entre aspas. Então, quando um personagem vai falar um diálogo, eu coloco parágrafo e travessão, ou não precisa do parágrafo e coloco apenas aspas. Lembrem-se que na linguagem escrita, esses sinais que marcam a linguagem escrita, ele serve justamente para eu entender quem está falando. Porque se eu estou conversando com uma pessoa, eu sei quem está falando, mas se eu estou lendo, não. Então precisa disso para eu saber quem está falando. E o discurso indireto, quando, por exemplo, o narrador transforma as falas dos personagens, mas usa suas próprias palavras. Por exemplo, essa que está falando assim. Assim, fulano disse que aguentava mais aquela floresta. Ou seja, não é o próprio personagem que está falando, e sim uma terceira pessoa falando como se fosse o personagem. Viram a diferença? Um é a própria pessoa que está falando, outra é o narrador falando como se fosse a pessoa. Nessas duas formas de introduzir as falas dos personagens, é comum encontrarmos verbos de dizer. São palavras usadas geralmente no tempo passado para indicar, introduzir ou reforçar o que foi dito pelos personagens quando estão em situação de diálogo. Então, são todos esses verbos aqui. Alguns exemplos são afirmou, explicou, queixou-se. Na narração, eles podem aparecer assim, antes do discurso, sempre seguido de 2 pontos. Então, quando o personagem vai falar, tem que ter 2 pontos. Aí começa o personagem a falar. Chapeuzinho desesperada gritou: socorro! O socorro da Chapeuzinho, então, seria um discurso direto ou indireto? Seria direto, olha aqui. Porque, primeiro, porque tem os sinais gráficos, tem o travessão, né? Antes do travessão, os 2 pontos. Depois, parágrafo, travessão. E aí sim, a fala do personagem. Então a própria Chapeuzinho gritou socorro. Não foi alguém que contou que ela gritou, foi ela mesma. E depois do discurso sempre separado por um travessão. Vovó, que olhos grandes a senhora tem, suspirou Chapeuzinho. No meio do discurso, sempre separado por 2 travessões. Acho que sim, respondeu Chapeuzinho. Sim, a vovó mora no final deste caminho. Viram? Está separando o discurso. Tá, vamos praticar então. Com a ajuda, leia o texto narrativo a seguir. Trata-se de um apólogo de Machado de Assis, um grande escritor da literatura brasileira. Depois responda as questões. Vamos lá. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável. Que cabeça, senhora! A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixa dos outros.
Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa porque coso. Então os vestidos e enfeites da nossa ama. Quem é que os cose, senão eu? Você? E esta agora é melhor. Você que os cose. Você ignora os que cosem como... Desculpa. Você ignora que quem os cose sou eu. E muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço no outro, dou feição aos babados. Sim. Mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você. Quem vem atrás, obedecendo o que eu faço e o que eu mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não diga isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu que os prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isso se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não achar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor da seda entre os dedos da costureira ágeis, como os galgos de Diana, para dar isso uma cor poética, e dizia a agulha. Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que dessa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre o dedo dela, unidinha a eles, furando, baixo e cima. A linha não respondia nada, ia andando. O buraco aberto pela agulha era logo enchida por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não dava resposta, calou-se também, e foi andando. Era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique-plique-plique-plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile, a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levou a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela ama e puxava de um lado ao outro, arregaçou daqui e ali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar de agulha. Perguntou-lhe: ora agora, diga-me quem vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com os ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou a pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto ficais na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei a história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Enfim. Então, beleza. Essa aqui traz uma lição pra gente, né? É uma tarefa que ela tem uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma lição dita de forma tácita. O que é isso? Que não é dito de forma direta, é dito de forma escondida. Aqui tem algumas palavras, por exemplo, o que é cozer, e outras palavras que vocês não saibam o significado, vocês podem olhar. O que é mucama. Aqui tem outras palavras. Tem os números, por exemplo, vamos achar um. Por sinal, isso tem na maioria dos livros, em palavras que a gente não conhece. Quando não tem, eu tenho que procurar no dicionário. Por exemplo, cose, aí tem um 2, aí eu tenho que achar o 2. O que é cozer? É costurar. Entenderam? E tudo que eu não souber tem um numerinho, aí eu procuro para saber o que é aqui na minha colinha aqui. Beleza, vamos então à tarefa. A.
Ah, a gente nem chegou a falar, né? Vamos lá olhar na... Ah, que curioso, ele já pulou para B. Vamos ver se é isso mesmo ou eu que estou enganando. É isso mesmo. Então vamos direto para B. Opa, foi rápido demais agora. Ah, por sinal, a tarefa ela acaba na página 45, tá? Ela não é tão grande, não. Vamos voltar aqui devagarzinho, devagarzinho, voltando. Então vamos lá. Qual é a lição que podemos aprender com esse apólogo ao fim da história? Explique com suas palavras. Ó, o que ele está querendo saber? Esse final aqui, ó. Contém a história de um professor de melancolia. O que é melancolia? Vou olhar aqui que é tristeza. Um professor de tristeza que me disse, abanando a cabeça. Ó, e tem um travessão, quer dizer que é o próprio professor que vai falar. Também tenho eu servido de agulha a muita linha ordinária. Então é isso a metáfora. Você vai explicar com a sua palavra o que você acha que isso quer dizer. Se um adulto quiser ajudá-lo, sem problema nenhum. Quais são os personagens da narrativa? Vou colocar, né? Aqui não fala de personagem principal nem secundário, então vou pôr todos. O que você acha do comportamento dos seguintes personagens, da agulha e da linha? Você vai dar um adjetivo para ele, uma característica, que pode ser positiva ou negativa. Releia o texto e grife todos os verbos de dizer. Quais são os verbos de dizer? O que estão dizendo, ou aqueles que apareceram lá em cima, aquela lista, lembra? Em 3 colunas. Vou colocar lá todos os verbos aqui, ó. E vou separá-los com vírgula. Beleza? Tá ótimo. F. Modifique os verbos de dizer destacados dos seguintes trechos, mantendo o sentido. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linho: por que está com esse ar, tal. Beleza. Então, vou mudar o verbo de dizer. Não vai ser o disse, vai ser um outro verbo. Eu vou escrever tudo de novo, mas mudando o verbo disse. Usar outro verbo daqueles da lista lá. Só que não pode mudar o sentido. Por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo facinho. Estava a criança assistindo a TV. Estava a criança observando a TV. Estava a criança olhando a TV. Será que os 3 dariam o mesmo sentido? Com certeza, porque os 3 ele está expectando a TV, está olhando a TV. Beleza? Tá ótimo, então. Aqui também, ó, vou fazer a mesma coisa, mudando o verbo murmurou. Ah, o que significa murmurou? Significa tal coisa. Ah, então se significa tal coisa, eu posso trocar para essa tal coisa. Verdade? Verdadíssima. Exatamente isso. G. Transforma os seguintes diálogos. Ó, era uma vez uma agulha que disse. Aí eu vou mudar aqui tudo, né? Vou escrever tudo de novo. Mudando o verbo disse sem a fala direta. Então vai ter que usar o discurso indireto, que é aquele que aparece lá em cima, sem a fala direta do personagem. Beleza? Vamos para a próxima. E dizia a agulha: então a senhora Linha ainda teima no que dizia há pouco? Beleza, o que ele quer então? Que você refaça esse texto mudando o verbo de falar. Tranquilo? Espero que sim. É uma tarefa um pouquinho exigente, porque ela é um pouco extensa. Porém, acredito que vocês vão tirar de letra. Dedicação, esforço é o que vai te levar adiante. Não fique esperando a vida passar. Beleza? Vamos se esforçar, que isso vai trazer bons resultados para a vida de vocês, crianças. Boa tarde, no mais eu vou estar aqui no horário de plantão. Até mais e aguardo a tarefa de vocês com foto e que vocês me mandem para a gente conversar sobre ela.